Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Igor Cariús comenta sobre fase do esporte e afirma: o torcedor está chateado com muita razão. Torcedores do esporte organizam abaixo-assinado para tirar Pepa e Guilherme Falcão. Rivera e Zé Lucas, juntos no meio de campo do esporte, não só podem como devem, diz comentarista. Essas são apenas algumas das principais notícias de hoje do Leão. Você confere essas e outras notícias logo após a vinheta. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Você é o capitão da equipe, né? Um dos jogadores mais experientes do elenco e, obviamente, é da ciência de todo mundo que o esporte não vive um bom momento na competição, né? Ontem vocês foram cobrados pelas organizadas que vieram aqui na frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento. É óbvio que a gente bate muito naquela tecla de que o trabalho é que pode mudar tudo isso, mas de outros momentos que você já passou na carreira, experiências parecidas, o que é que você traz de aprendizado para, de fato, você e o grupo conseguirem tirar o esporte dessa situação? Na minha opinião, o que eu trago de aprendizado é o trabalho, como eu falei. Como é esse discurso sempre, trabalhar. Eu acho que a gente tem que trabalhar, a gente tem consciência que o momento não é o melhor, tem a cobrança da nossa torcida, no direito deles, com muito respeito, vieram aqui, nos cobraram e a gente aceitou essa cobrança, mas tem a cobrança nossa também, individual, a nossa, de todo o staff que trabalha aqui. A gente não está satisfeito, a gente sabe que a gente tem time para estar melhor posicionado, para ter conquistado melhores resultados e experiência própria, é só o trabalho que vai fazer a gente sair dessa situação e a gente tem consciência disso, a gente está trabalhando muito, a gente está se dedicando muito, e tenho certeza que a gente vai sair dessa situação que não agrada todo mundo que está aqui trabalhando. Lucas, boa tarde. Boa tarde. O Sport, nos 6 jogos que teve no Brasileirão, marcou apenas 3 gols, né? Se a gente for olhar para o histórico do Sport na era dos pontos corridos do Brasileirão, é o pior número assim, de ataque, né? Eu queria que você explicasse, na tua opinião, o que é que está faltando para acontecer, né, esse encaixe ofensivo. A gente vê assim, que em algumas oportunidades o Sport acaba criando, mas não consegue concluir. Será porque é ansiedade, enfim. Que você fizesse uma análise desse momento do ataque. Obrigado. Acredito que a gente tem que fazer o gol. Não estou aqui criticando ninguém. Porque eu também me cobro, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que finalizar mais, eu tenho que criar mais. Mas, para ser sincero, eu acredito que a gente tem que fazer o gol. Creio que na Série A é mais difícil você criar tantas chances, tantas oportunidades. E a gente tem que tentar caprichar mais na finalização. A gente tem que entrar mais na área, o professor tem cobrado a gente, tem me cobrado individualmente para eu finalizar mais, para eu chegar mais. E a gente está trabalhando para isso. Tenho certeza que nos próximos jogos aí a gente vai caprichar mais na finalização. É um dado que me incomoda individualmente falando, porque eu jogo ali na frente, eu estou incluído nisso. Mas como eu falei, é um momento ruim, que você vai olhar, acho que todos os dados dá para você ver de uma forma negativa. Mas como eu falei, a gente tem que trabalhar, a gente está ciente disso, temos que marcar mais, temos que criar mais, temos que fazer mais gols, temos que crescer em todos os aspectos como equipe, e está todo mundo trabalhando para isso. Lucas, boa tarde. A gente sabe que liderança é algo que não se impõe, é algo natural. Você, desde quando chegou, assumiu essa posição de líder da equipe, não à toa ganhou a braçadeira de capitão. Então eu queria que você comentasse como foi para você naquele momento em que, ao menos foi o que foi falado para a gente, por opção, você não iniciou como titular,
se houve uma conversa prévia do Pepa com você, como é que foi essa conversa, como é que você reagiu, né? Afinal, enquanto capitão, você representa a equipe e talvez tenha que entender quando em um dado momento possam ter entendido que você não seria necessário ou não seria melhor começar contigo, se você pudesse falar isso com a gente. E também com relação à conversa, muito se falou que a direção procurou conversar com a liderança de todo o grupo. Obviamente, acho que isso inclui você. Se de algum momento você foi chamado para uma conversa com a direção sobre o quão o grupo está fechado, não só com o técnico, mas também com o objetivo maior, que é a permanência na Série A. Se você pudesse explicar essas duas coisas, eu agradeceria. O professor Pepa falou para mim que não iria começar comigo e como foi em todos os clubes que eu passei, eu respeitei. Eu tenho que respeitar a decisão dele. Ele sabe o que é o melhor para a equipe. E foi isso, foi natural. Claro que você não vai ficar feliz e tal, e tá super tranquilo quanto a isso. Como eu falei, desde quando eu cheguei, não é importante o que o Lucas Lima acha ou o que A ou B acha. Acho que o mais importante aqui é o clube, os objetivos do clube, os objetivos do esporte. E já respondendo a sua segunda pergunta, a gente está tudo envolvido nisso, no objetivo do clube. O professor Pepe é o nosso comandante e a gente está tentando fazer o melhor que ele passa para nós, de todas as maneiras. Eu sei que é muita crítica em cima dele, não é fácil o trabalho dele, cara, mas acho não, todo mundo tem a sua responsabilidade aqui dentro, não só ele, mas todo mundo, nós jogadores, a comissão, e eu acho que o mais importante é todo mundo estar ciente disso. É muito fácil vir aqui, culpar A ou B, achar vários problemas, vários defeitos, mas a gente está no momento que a gente tem que achar solução, e solução é trabalhar, ficar em silêncio, trabalhar, ter humildade. Eu falo muito para meus companheiros, cara, não ia ser fácil, a gente sabe que não ia ser fácil. Série A não é assim, acho que esse ano é uma da Série A mais difícil dos últimos tempos. E é isso, a gente tem que subir mais o nível. Acho que provamos em algumas partidas que a gente pode brigar de igual para igual quando a gente está no nosso limite. E é isso, a gente tem que estar no nosso limite todos os jogos, continuar evoluindo todos os jogos e continuar crescendo como equipe. Lucas, boa tarde. Queria que você falasse como uma das lideranças do grupo, junto com outros jogadores mais experientes, que já viveu situações parecidas, não só no esporte, mas em outros clubes. Como é que tem sido a conversa com o pessoal mais jovem, diante de uma situação como essa, que ainda não venceu na Série A? Como é que tem sido essa conversa com o Zé Lucas e outros jogadores mais jovens do elenco? E como vocês enxergam também essa pressão no técnico Pepa, diante do momento vivido pelo clube na Série A? A pressão não é só no nosso treinador, não. A pressão está em todo mundo. A pressão está em mim, a pressão está no presidente, está em todo mundo que trabalha. E a gente sabe disso. E isso é bom, porque mostra que a gente tem potencial, que a gente vai ser cobrado mesmo. E a gente tem que pegar essa pressão do lado positivo e colocar ela dentro dos nossos jogos da melhor forma possível. Cara, e em relação aos jovens, a gente só tem que dar respaldo para eles fazerem o melhor deles. O clube dá todo o respaldo e a gente, como mais velho, tem que dar o respaldo, tirar a responsabilidade dele, deixar eles felizes para eles não sentirem a pressão. Todos têm personalidade, todos têm bastante humildade para escutar, para evoluir. Um bom exemplo é o Zé, que está vivendo um grande momento. Então é fruto da base do esporte, que é uma base muito forte. Tem muitos que não estão treinando com nós, mas já treinou e dá para você ver a qualidade. Então o esporte está muito bem servido aí de garotos, de moleques, e eu acredito que eles vão nos ajudar aí a sair dessa situação. Sport ganha reforços para encarar o Fluminense, mas ainda tem baixas. O Sport vai ter algumas boas notícias para o jogo contra o Fluminense no sábado, no Maracanã.
O técnico Pepa contará com o retorno do lateral Dalbert e do atacante Pablo, ambos recuperados de lesão, além do volante Rivera, que volta após cumprir suspensão. Por outro lado, o atacante Gonçalo Paciência deve ficar fora novamente e o meia Sérgio Oliveira ainda é dúvida. Quem volta? Dalbert, lateral esquerdo. Se recuperou de uma lesão na panturrilha e está pronto para voltar após um mês fora. Sua última partida foi na final do Pernambucano contra o Retrô. Pablo, atacante. Voltou de uma lesão muscular na coxa que o tirou dos últimos 3 jogos. Rivera, volante. Retorna após cumprir suspensão por cartões amarelos. Quem fica de fora? Gonçalo Paciência. Voltou contra o Fortaleza, mas sentiu dores na coxa e teve que sair ainda no primeiro tempo. Ainda está em tratamento. Sérgio Oliveira, volante. Teve uma recaída na lesão muscular e ainda está em fase de recuperação, mas pode ser uma surpresa de última hora. Será que os reforços vão ajudar o Leão a quebrar o jejum de vitórias? A torcida espera que sim. Sport recusa oferta milionária por Zé Lucas e segura a joia por valor maior. O Sport acabou de dizer não a uma proposta de 80 milhões de reais, 12,5 milhões de euros, pelo jovem volante Zé Lucas, de apenas 17 anos. O valor supera até o recorde da venda de Pedro Lima para o Wolverhampton, 64 milhões de reais em 2024, mas a diretoria acredita que o garoto ainda pode valer muito mais. E tem mais. Além dessa oferta recusada, o Leão está em conversas com um clube da Premier League, mas o nome do time ainda não foi revelado. Recentemente, o Sport renovou o contrato do jogador até 2028 e aumentou sua multa para clubes brasileiros de 50 milhões de reais para 100 milhões de reais. Para times estrangeiros, o valor segue em 50 milhões de euros, cerca de 330 milhões de reais. Scouts de gigantes já estiveram de olho. Zé Lucas, que brilhou como capitão da seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano, já foi observado por olheiros do Grupo City, dono do Manchester City. Mas isso não significa que o clube em negociação agora seja o City. O presidente Yuri Romão confirmou que há muito interesse no volante, mas deixou claro: sondagem não é proposta. Ele ainda revelou que recusou uma oferta absurda recentemente. Recebi uma ligação oferecendo um caminhão de dinheiro e eu disse não. Pelo que vi dele contra o Fortaleza, onde foi um dos melhores em campo, acho que não devemos vender agora, só se for uma proposta irrecusável. Por que segurar Zé Lucas? Além do potencial de valorização, o Sport acredita que o garoto será fundamental na temporada. Ele já estreou como titular no Brasileirão e foi destaque mesmo com o time em crise. Se continuar assim, os europeus podem começar a brigar por ele, e aí, quem sabe o Leão não bate seu recorde de venda de novo. Por enquanto, a ordem é segurar o talento e esperar a proposta certa. Enquanto isso, Zé Lucas segue como uma das joias mais valiosas do futebol brasileiro. Rivera e Zé Lucas, juntos no meio do Sport, não só podem, como devem, crava comentarista. O Sport segue sem vencer no Brasileirão, e a torcida quer novidades. Com Rivera de volta após cumprir suspensão, o técnico Pepa pode finalmente testar uma dupla que muitos pedem: o colombiano ao lado de Zé Lucas no meio-campo. Até agora, os dois nunca jogaram juntos como titulares. Nas primeiras rodadas, Rivera era titular, enquanto Zé Lucas defendia a seleção brasileira sub-20. Depois que voltou, o garoto só entrou em campo para substituir o colombiano, seja no segundo tempo, como contra Bragantino e Corinthians, ou como titular no último jogo, quando Rivera estava suspenso. Mas, para Cabral Neto, comentarista da Globo, essa dupla tem que jogar junto. Ele foi categórico. Rivera e Zé Lucas não só podem como devem atuar juntos no meio do Sport. São os dois melhores volantes do elenco. Sempre jogam bem e agregam em todas as fases do jogo: marcação, recuperação de bola, inteligência para cortar passes e ainda sabem sair jogando, com bons passes e movimentação. Eles trazem tudo que um time precisa, destacou. O comentarista ainda sugeriu que Pepa poderia usar um meio-campo ainda mais forte, incluindo Duqueiroz junto com Rivera e Zé Lucas, formando um trio de volantes com Lucas Lima mais à frente.
Dá para montar um losango no meio, com Lucas Lima de criador e os 3 volantes dando sustentação. Ou então, quando Sérgio Oliveira voltar, ele poderia ficar mais solto, se juntando a Lucas Lima, enquanto Rivera e Zé Lucas fazem a base, explicou. Outra opção seria um 4-3-3 ofensivo com os 2 volantes e Lucas Lima no meio e 3 atacantes na frente. O Sport tem alternativas para variar dependendo do adversário, completou Cabral. Torcedores do Sport organizam abaixo-assinado para tirar Pepa e Guilherme Falcão. A galera do Sport não está nada feliz com a situação do time e decidiu botar a mão na massa. A oposição organizada, liderada por Rafael Arruda, que concorreu à presidência do clube, criou um abaixo-assinado pedindo a cabeça do técnico Pepa e do diretor de futebol Guilherme Falcão. A campanha já juntou mais de 700 assinaturas de torcedores revoltados. A ideia pegou fogo nas redes sociais depois da sequência de resultados ruins que deixou o Leão na última posição do Brasileirão. Em um comunicado, os organizadores do movimento não pouparam críticas, chamando o momento de um dos mais vexatórios da história do esporte e culpando a diretoria por falta de competência e ambição. O Sport é um time grande e não pode ser tratado como um clube pequeno, diz um trecho do manifesto. O texto também esculhamba o desempenho do time, a postura da diretoria e até a falta de garra de alguns jogadores. Pepa, o técnico português, está no olho do furacão por causa das derrotas e do time jogando abaixo do esperado. Já Guilherme Falcão, o diretor de futebol, é criticado pelas contratações polêmicas e pela forma como o elenco foi montado. Por enquanto, a diretoria do Sport não se manifestou sobre o abaixo-assinado e Pepa continua no cargo, mas seu trabalho está sendo avaliado jogo a jogo. Se a coisa não melhorar, a pressão só vai aumentar. Igor Cariús fala sobre o momento do Sport e admite: torcedor tem razão em estar frustrado. O lateral Igor Cariús, que até agora só entrou em campo em 3 dos 6 jogos do Sport no Brasileirão, comentou sobre a fase complicada do time. O Leão ainda não engrenou na Série A e depois do empate com o Fortaleza em casa, soma apenas 2 pontos em 6 partidas. Agora, o desafio é ainda maior: encarar o Fluminense no Maracanã no próximo sábado, dia 3, em busca da primeira vitória no campeonato. Cariús entende a revolta da torcida com o desempenho do time, que só conseguiu 2 empates até aqui. Ele admitiu que o time precisa melhorar urgentemente. Dos 18 pontos que disputamos, só fizemos 2. Não dá para aceitar isso, considerando o projeto do clube, o investimento e a camisa que a gente veste. Todos os jogadores sabem que tem que se cobrar mais e melhorar muito, porque já perdemos pontos demais, disse. Sobre o jogo contra o Fluminense, o lateral sabe que não vai ser fácil, mas acredita que a semana de treinos e a volta de alguns jogadores machucados podem ajudar. Ele ainda destacou que, no Brasileirão, cada partida é uma batalha. Jogar contra o Fluminense no Maracanã é sempre complicado. Precisamos treinar forte essa semana, recuperar os companheiros e ir com tudo. Temos que encarar como se fosse uma final, porque no Brasileirão todo jogo é uma guerra. Não tem nada fácil, completou o jogador do Sport. Por hoje é só, nação. Espero melhoras no esporte apesar de tudo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essas foram as principais notícias de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Sport Tudo!